Boa noite. É isso aí. Uma noite de muita paz, muita luz e muitas energias. Ergue um pouquinho, Márcio, só um pouquinho. Já vou fazer um pedido bem especial, viu, pessoal? Vocês estão vendo toda aquela mobília que está lá atrás, é para a feira. Quando vocês saírem, saiam tranquilamente, não encostem em nada, para que não caia nenhum pacote daquele que está lá no pé de alguém, né? As portas laterais vão estar abertas, as meninas vão abrir, para que nós possamos sair tranquilamente, ok? Todo esse movimento que vocês já estão vendo aqui nos corredores, aqui no fundo, é para a feira. Chegou o dia, domingo é o dia da Feira da Solidariedade. E vamos estar todos nós, todos os trabalhadores desta equipe envolvidos para a barraca da pizza, né? A pizza e o sorvete. Vocês estão vendo aquela moça que está de pé ali, ela está hoje agitada, anotando quem vai trabalhar, quem não vai. Né, Cris? A Cris é preocupada, eu, ela, Tadeu, toda a equipe, para que tudo possa dar certo no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã. Né? 9 horas da manhã, os trabalhadores que vão fazer parte estejam presentes para que nós possamos fazer a nossa prece inicial, né? Aquela saída para tudo dar certo. E desde já, eu agradeço aos colaboradores, os amigos que nos ajudaram aqui nessa caminhada da feira. Vocês, trabalhadores, sempre que a gente faz um pedido no grupo ou alguma coisa, vocês atendem a gente e a gente até se emociona, né? Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo colaborador que me ajuda todos os anos. Um beijo muito grande, meu amigo. Tá? E é assim que funciona quando a gente faz as coisas com amor. Tudo dá certo, tudo caminha e vamos em frente para mais esta feira. E continua aquele trabalho que nós temos do Evangelho pelo Zoom, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 20 horas. É o mesmo molde aqui do salão, porém, ele é pela internet, algumas pessoas têm o aconchego do lar. É só pedir para as meninas, elas têm o ID e a senha, e está lá também no site do Paz e Amor Jesus, ok? Só uma pergunta, alguém vindo pela primeira vez? Já estão todos familiarizados com a casa, que bom. Então vamos para a nossa programação da noite. Deixar aqui bastante tempo para a palestrante, que ela se preparou bastante. E hoje, a nossa programação, leitura da mensagem, evangelho e prece inicial. Eu estou até emocionado, viu? Hoje é a volta dela. Minha amiga Marilúcia Vieira Rosa. A Lúcia tem muito tempo de casa, se ausentou para cuidar dos pais, que também fez parte dessa equipe. Meu Deus, hein, Lúcia? Tô jovem. E, né, Sérgio? O irmão dela está aqui também, trabalha há muitos anos conosco. E a Lúcia pediu se poderia voltar. Falei, claro, seguiu os trâmites da casa, fez tudo que tem que fazer, agora está de volta. Começando bem devagar na leitura, porque ela é palestrante também, né? Então, hoje nós temos nossa querida Marilúcia retornando aos microfones aqui do Paz e Amor. As vibrações hoje retornando depois de um período, nossa Magda Bária está ali também. As princesas estão todas presentes aqui hoje do trabalho, hein? E a minha amiga professora Luciana Almeida, a Lu, que vai conduzir a palestra para nós hoje. Muita paz, muita luz. Que o meigo Jesus nos abençoe, nos guarde, que possamos todos nós ter
uma noite de aprendizado, ter uma feira maravilhosa e ter sempre o nosso paz e amor como ponto de partida das nossas vidas. Vamos lá, Lúcia? Boa noite a todos. Do livro Folhas de Outono, do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. A aprendizagem é nossa e ninguém poderá fazê-la por nós, assim como nós não poderemos fazê-la pelos outros. Quanto mais depressa aprendermos isso, menos sofreremos e mais rápido encontraremos harmonia no lar. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honra teu pai e a tua mãe, piedade filial. O mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos nossos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o qual implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para eles menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Então vamos para a nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos, mentalizando a figura amorável do Mestre amado Jesus, e vamos rogando. Jesus, vós que sois o governador do planeta Terra, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo, nosso companheiro de todos os dias e de todas as horas. Ajoelhados em espírito aos teus pés, nós te rogamos, Jesus, permita que os teus prepostos, que os mentores espirituais que assessoram esta casa, os nossos mentores individuais, os bons espíritos que aqui se encontram, permitam que eles possam nos envolver, possam intuir a nossa amiga da noite, a Luciana, que através das lições do Evangelho vai proferir a palestra, e vamos rogando para que as suas palavras possam florescer e frutificar nos nossos corações, e que nós possamos levar para os nossos lares esta paz, esse amor, esse reabastecimento, colocando em prática tudo o que aqui vamos aprender na noite de hoje. E mais uma vez nós rogamos, Mestre amado Jesus, sê conosco, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Graças a Deus.
Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa Casa de Paz e Amor e também bem-vindos àqueles que nos assistem pelas mídias sociais. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai vosso pai e vossa mãe. Mais especificamente, das instruções dos Espíritos. Para aqueles que estiverem iniciando na doutrina, vale lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo contém os ensinamentos morais de Jesus e que foram organizados sob a orientação da espiritualidade superior. Ele faz parte das 5 obras básicas da doutrina dos Espíritos que foram codificadas por Allan Kardec. Esse capítulo, Honrai vosso pai e vossa mãe, ele tem por título um mandamento, né? E desse mandamento decorre o dever da piedade filial. Essa piedade filial consiste em oferecer aos pais os maiores cuidados, né? Ajudar, rodear de atenção na velhice, como eles fizeram conosco na infância. Jesus nos mostra ainda, nesse capítulo, que a recompensa para aqueles que praticam esse mandamento, ela será recebida no céu, como a recompensa de todas as nossas boas obras. Nesse capítulo ainda, se define a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual na formação das famílias. Lá Jesus diz, né? Quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, né? Então, há 2 espécies de famílias. A primeira, as famílias criadas por laços espirituais, formadas pela simpatia, pela afinidade de pensamentos, e essa afinidade une esses espíritos antes da encarnação, durante a encarnação e depois da encarnação. E outras famílias que são formadas pelos laços corporais. Esses são mais frágeis e, como a matéria, acabam com o tempo. Muitas vezes se desfazem moralmente nessa mesma existência. Mas hoje, como eu disse, nós vamos nos ater às instruções dos Espíritos, né? No caso do capítulo 14, a instrução de Santo Agostinho, de 1862. Embora o capítulo comece falando sobre a piedade filial, a instrução de Santo Agostinho nos orienta sobre o contrário, sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E essa instrução, ela é bastante comprida, ela tem 4 páginas, né? E complexa, porque ela nos fala da ingratidão dos filhos, mas também do dever dos pais. Então, ela faz o contraponto entre a responsabilidade de ambos no progresso moral dos espíritos encarnados na família. A ingratidão dos filhos é colocada ali como um dos frutos imediatos do egoísmo, né? Quando nós, na sociedade, vemos essas situações de filhos que abandonam pais ou de ingratidão dos filhos, nós assumimos sempre uma postura de reprovação, de revolta, né? Puxa, como ele fez isso com o pai, com a mãe, né? E a questão dos livros dos Espíritos, ela nos fala que o egoísmo é a origem de todo o mal, né? E Santo Agostinho, ele também nos diz isso, que todos os vícios, eles se fundamentam no egoísmo. Então, nessa vida, todos nós que queiramos nos aproximar da perfeição moral, nos melhorar, né, nos evoluir, devemos extirpar do nosso coração o egoísmo. E aí, a gente vai colocar essa evolução do espírito, né, essa necessidade de extirpar o egoísmo da nossa vida para podermos realmente praticar a justiça, o amor e a caridade. Mas como vai se dar essa reeducação? Deus é nosso Pai e Ele nos conhece profundamente. Então, Ele nos deu na família os meios, aquilo que a gente precisa para conseguir nos livrar, combater esse egoísmo. Nós dizemos que a família é uma criação divina, e é mesmo,
né? Deus nos dá a família como o primeiro berço para a nossa reeducação. A proximidade física, a necessidade dos cuidados e os laços de afetividade, ela nos ajuda sempre a destruir esse vício. Porque à medida que eu preciso de cuidar do outro, eu preciso de pensar no outro, eu vou deixando o meu egoísmo de lado e vou me dedicando ao outro. É um burilamento do espírito essa convivência familiar. Essa família, então, se constitui como? Como são agrupados esses membros, né? Na doutrina espírita, uma das bases da doutrina é a reencarnação, né? Então, nós sabemos que o espírito deixa a Terra levando as suas paixões, os seus erros, as suas virtudes, tudo aquilo que aconteceu com ele na vida. E ele, quando está na erraticidade, pode se aperfeiçoar ou ficar estacionado onde estava, né? E muitas vezes demora muito tempo até que ele resolva querer progredir novamente, né? Muitas vezes eles têm ódios, desejos de vingança, mágoas, e ali eles ficam. E aí, em determinado momento, eles resolvem tomar uma boa resolução. Eles querem, então, continuar esse processo, querem continuar evoluindo e continuar reparando os males que ele tiver feito. Então, ele sabe que, para isso, ele tem um único caminho, que é praticar o amor e a caridade. Mas não existe caridade sem esquecimento, sem perdão, e, por isso, ele resolve planejar sua reencarnação. A família, então, ela vem a ser, de acordo com Santo Agostinho, um campo de provas. E na família nós vamos encontrar os nossos amigos, os nossos espíritos afins, mas também alguns desafetos. Os desafetos, eles são colocados nesse caminho para que a gente consiga se reconciliar. Porque nós vamos precisar, na família, cuidar um do outro, estar com o outro. Naturalmente, vamos nos amar, vamos nos cuidar. Então, é o momento da reconciliação. Todos nós estamos juntos, então, nesse processo de evolução. E aí, essa família vai receber, essa família que aquele espírito lá precisa vir aqui para os seus reajustes, vai receber um corpo novo, um filho novo, e esse espírito, então, vem ocupar aquele corpo. E aí, nós sabemos que já chegamos ao mundo físico devendo aos nossos pais gratidão. Gratidão por eles terem nos dado a vida biológica e pela oportunidade que isso nos é de regressar e de continuar evoluindo. Então, nós já devemos ser gratos aos nossos pais por ter nos dado a vida. E, afinal, então, quem são os nossos filhos? O que eles representam na nossa vida, né? E nós, o que representamos na vida deles? Nós sabemos que os filhos e os pais têm compromissos e afinidades que precedem essa vida e que estão aqui todos juntos para um momento de evolução. Os pais biológicos, eles transmitem aos filhos características físicas, aquelas que podem ser herdadas geneticamente. Mas Deus é tão perfeito, né, que como o menininho fica parecidinho com o pai, a gente não é mais fácil, né? Ele é tão pequenininho, ele parece o pai, a gente já ama mais, né? Ele parece a mãe, o cabelo, os olhos de não sei quem, me lembra minha avó, me lembra. Então, aquela aparência física, genética, parecida ali da família, já faz com que a gente vá encontrando ali motivos para gostar dele, né? Mas as características psicológicas, a inteligência, os dotes, os temperamentos não são herdados do pai, nem da mãe, tá? Cada ser é único. A semelhança com os pais no temperamento, ele tem o gênio do pai, né? Não são herdadas. Eles se parecem porque os espíritos que ali estão
têm afinidades. Então, eles se parecem por afinidade e não por herança. Tá? E esse filho? Como ele vai proceder estando nessa família? Bom, depende da sua persistência naquela boa resolução que ele tomou lá, quando ele planejou voltar para continuar progredindo. Ao receber um filho, a alma que nele reencarnou vem para progredir. Então, Santo Agostinho começa a falar do dever dos pais, né? Os pais, eles precisam devotar o amor em aproximar essa alma de Deus. E como se faz isso? Pelo processo de educação. Esse processo se inicia no ventre da mãe, né? Então, a grávida, ela já pode conversar com esse espírito, com esse filho, dizendo que o ama, que o espera de coração aberto, que ele vai contar com ela pela vida toda, né? Ela já vai criando com esse espírito uma conexão. Depois do nascimento, os pais têm o dever de cuidar, os cuidados mesmo, com o corpo, com a saúde e de educar. A educação, ela vai servir para auxiliar o aperfeiçoamento moral e, por consequência, trazer o bem-estar futuro desse filho. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: o que fizeste do filho que foi confiado sob a vossa guarda? E se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que ele fosse ditoso. Então, os filhos, eles devem honrar o pai e a mãe, né, praticar a piedade filial lá no futuro. Mas os pais, antes disso, têm uma grande responsabilidade na evolução, na educação desse espírito, para que ele chegue lá. Nossa culpa? Olha que pesado isso, né? A vossa culpa se ele se conservou atrasado. Nós sabemos, lá no comecinho dissemos, que todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Se nós vemos essas situações nos nossos filhos e deixamos que elas se desenvolvam, não se espantem se mais tarde a ingratidão chegar. Assim, cada pai e cada mãe deve estar vigilante, deve perceber com os olhos abertos as boas e as más tendências dos seus filhos, né? Deve agir sempre sobre elas. E como? Primeiro, através do exemplo. Sempre o nosso exemplo é o que primeiro faz diferença. A presença, a responsabilização. A criança, dentro de cada idade, por meio do trabalho, da cooperação, pode ajudar. A valorização dos esforços, a orientação e também a repreensão, quando necessário. Toda criança precisa de orientação, por mais genial que ela seja. Sempre tem alguma coisinha que a gente precisa ajustar. Então, é uma criança genial, mas ela é um pouquinho desorganizada. A gente precisa orientar sobre isso. Sempre tem alguma coisinha que esses pais precisam ajudar. Qual é o instrumento essencial para a educação do espírito? É o diálogo sempre. Por isso, se recomenda conversar com os bebês, mesmo que eles ainda não respondam. Por quê? Porque a gente vai abrindo os canais de comunicação. E aí vai se acostumando a esse diálogo. É claro que também podemos receber espíritos mais rebeldes, mais agressivos, né? E esses precisam ser orientados com mais firmeza, né? Sem exageros, é claro, mas com mais firmeza, para que eles entendam que as suas faltas não são aceitas, porque eles ainda têm um olhar muito orgulhoso e eles não percebem isso. Então, eles precisam desta orientação mais firme. Nesse processo de reeducação do espírito, que chega a nós como filho, a evangelização da criança é parte fundamental.
Os pais, eles não podem abrir mão de apresentar para o seu filho a doutrina religiosa que pratiquem, esperando que no futuro eles vão escolher a religião que querem. Não, desde pequeno, nós precisamos apresentar aos nossos filhos as coisas de Deus. Nós vamos levá-los aos trabalhos de evangelização infantil, na igreja, no centro espírita, onde quer que nós pratiquemos a nossa religiosidade, e também que eles participem sempre do evangelho no lar, né? A gente, quando tem crianças em casa, deve colocá-los ali também. Às vezes, em vez de eliminar, por meio da educação, os maus hábitos, que a criança traz dessas existências anteriores, os pais deixam que se desenvolvam da forma como são, ou por uma culposa fraqueza, ou simplesmente por um descuido. E mais tarde, isso vai trazer a ingratidão também nos nossos filhos, né? E aí, nós precisamos entender a responsabilidade, né, que Santo Agostinho nos coloca, da nossa ação como pais. Nós não podemos nos julgar fracos e nos descuidar, porque sabemos que Deus dá a cada um de nós aquilo que Ele sabe que temos a capacidade de executar. Deus não dá um fardo ou uma cruz maior do que aquela que nós podemos carregar, porque Ele conhece muito bem cada um dos seus filhos. Em outros casos também, há aquelas crianças que repelem a sua mãe já com ingratidão. A reencarnação nos mostra, né, que, por vezes, esses espíritos já tiveram grandes desavenças no passado. Então, eles estão aqui para se perdoar e para expiar essa situação. Então, cabe à mãe, aos pais, abraçar esses filhos, né? E conversar sempre com ele, conversar com ele enquanto ele dorme, para que aquilo tudo seja perdoado. Também há famílias muito bem ajustadas, que se reúnem por afinidades para continuar os seus progressos morais. Mas essas famílias, às vezes, são convidadas por Deus a receber espíritos menos adiantados para encarnar entre eles. Por quê? Para que eles possam praticar a caridade também. E esses espíritos possam aproveitar daquela convivência, recebendo bons conselhos, bons exemplos e ir adiante no seu progresso. Acolhendo esses espíritos, essas famílias vão ser felicitadas por ter salvo alguns náufragos, né? Que no futuro poderão vir a salvar outros. É assim que Santo Agostinho coloca. Então, é importante lembrar que, seja qual for a nossa atual estrutura familiar, a solução, a necessidade de cada família é sempre a prática do amor, o exercício do perdão e do diálogo, para que nós possamos sustentar o compromisso assumido, progredindo sempre e levando os nossos filhos ao progresso moral também. É dura a prova da ingratidão dos filhos, mas nós acreditamos sempre na justiça infinita de Deus e esperemos com paciência, porque sabemos que os laços de família na Terra se formam de encarnação em encarnação. Diante dos desafios que vivenciamos no convívio familiar, é imprescindível buscarmos sempre o apoio na verdade, no amparo do Evangelho de Jesus, para que possamos perseverar e vencer os compromissos elaborados no mundo espiritual, amparados pela fé, sabedores de que Deus conhece nossas capacidades e não nos destinaria uma tarefa que nos fosse impossível de executar. Que Jesus abençoe a todos, que derrame em cada família as suas bênçãos e o seu amor. Após uma palestra
tão vibrante da nossa amiga Luciana, falando da responsabilidade que temos entre sermos pais e sermos filhos. Vamos unir aqui os nossos pensamentos para recebermos as vibrações que nos são necessárias. Jesus, Mestre amado, vós que sois o médico dos médicos, governador de nosso mundo, junto com essa falange de bons espíritos que acompanham, tenha misericórdia por nós. Perdoa nossos pensamentos errôneos, nossa ansiedade, nossa pressa em sermos muitas vezes o que nem queríamos, por nos deixar levar por momentos curtos e passageiros, sem qualquer certeza pelo amanhã. Acalme as nossas mentes para que possamos bem receber o tratamento do passe, essas vibrações magnéticas que os mentores nos administram com tanto amor, percorrendo todo o ambiente desta casa e adentrando a cada um de nós. Neste momento, os médiuns que tão bem se prepararam no decorrer desse dia, se posicionam e vamos captando deles estas vibrações e essa energia que nos é transmitida do plano astral. Visualizem uma luz que percorre todo esse ambiente e envolve nosso corpo, começando pelo coronário, onde temos a glândula pineal, ligada às funções do cérebro, comandando o que fazemos e traçando também as nossas atitudes. Que nossos pensamentos sejam fraternos e compreensivos. Seguimos com esta luz e passamos pelo frontal, glândula pituitária, localizada na fronte, entre as sobrancelhas, centro de força, responsável pela intuição e a criatividade, descendo então para o laríngeo, relacionado à glândula da tireoide, situada sobre a garganta. Exerce influência no controle do metabolismo e nas palavras que expressamos. Que nossas palavras sejam sempre doces e calmas. Nossa luz chega agora ao cardíaco, glândula do timo, responsável pelo equilíbrio e intercâmbio das emoções e sentimentos, aonde transmitimos todo esse amor. Indo agora para o esplênico, ou plexo solar, localizada sobre o baço, ligada à digestão, emoções e metabolismos. Seguindo agora para o umbilical, temos as glândulas suprarrenais no pâncreas, situado sobre o umbigo, ligado à fisiologia da alma, ao campo das emoções, sentimentos primários e também ao sistema nervoso, razão pela qual as emoções violentas paralisam a digestão e repercutem sobre o fígado. Chegamos ao básico, glândula suprarrenal, situada na base da coluna vertebral. É o principal modelador dos estímulos da vida orgânica e espiritual do homem. Descemos com essa luz pela parte frontal de nossas pernas até os nossos pés e retornamos pela parte traseira, subindo pela nossa coluna, costela a costela. Alcançamos o pescoço, chegando novamente ao coronário e encerrando o ciclo com o nosso corpo totalmente reequilibrado e protegido. Nos sentindo então revitalizados e gratos por todo o bem que recebemos, vamos estender nossas energias aos nossos lares, clareando todos os ambientes e removendo qualquer miasma que esteja ali impregnado, beneficiando também a todos que compartilhem de nossa casa e a todos os lares
em nossa vizinhança. Caminhem também com essa luz ao seu local de trabalho, envolvendo todos aqueles que participem da sua vida diária. Vamos direcionar ainda essas energias curadoras àquela pessoa em especial, parente, amigo ou colega que conhecemos e sabemos que necessita de tais bênçãos para que seja agraciado por sua recuperação. E agora, unidos que estamos, vamos tirar o que temos de melhor de dentro de nós mesmos, como se raios de luz ejetassem de nosso peito, de nossa mente, de nosso coração. Vamos juntos imaginar essa luz que sai de dentro de nós em direção ao universo, e com esta força, unidos, vamos vibrar. Vibrar para que estas energias restauradoras sejam derramadas sobre o planeta Terra, imaginando que essa luz azul ao redor desse planeta vai dar orientação e discernimento aos governantes, aos presidentes, a todos aqueles que assumem uma função de chefia, orientando-os em suas decisões que a tantos têm afetado, principalmente aquelas famílias que estão sendo atingidas pelas guerras nos países em que os confrontos armados levam à morte milhares de irmãos inocentes, onde se destroem casas e toda a sociedade ao redor. Vibremos por nossos irmãos no sul do Brasil, que enfrentam grandes dificuldades e provações climáticas, pelos irmãos do norte, com desigualdades sociais, falta de saneamento básico e mortalidade infantil. Pedimos ainda que a população do mundo seja tocada pela necessidade de vigilância constante e oração permanente, neste momento em que precisamos de ajuda de todos, com pensamentos positivos de fé e esperança. Pedimos também que a harmonia e a paz do universo entre em todos os ambientes que hoje sofrem com o momento que estamos atravessando pela transição planetária. Vibremos por aqueles que ainda estão afetados por transtornos mentais, pelo câncer e outras doenças degenerativas. Vibremos pelos ambientes hospitalares, abraçando as equipes médicas que tanto se dedicam à recuperação de vidas humanas. Vibremos pelos doentes, pelos que estão sendo medicados, pelos que estão na UTI, pelos que estão na fila de espera, aos que foram para casa e estão em recuperação. Vibremos pelos asilos e pelos orfanatos, onde idosos e crianças se sentem isolados e carentes de amor. Vibremos pelas mães que se viram abandonadas pelos filhos e pelos filhos que foram abandonados pelos seus pais. Vibremos pelos presídios, levando luz e sentimento de amor àqueles que merecem uma oportunidade para se renovarem. Vibremos por aqueles que se encontram nas ruas, abandonados e sem um lar. Vibremos por aqueles que estão à procura de um emprego. Vibremos por aqueles que se envolveram com vícios e drogas. Façamos a nossa prece para que uma luz paire sobre todos, levando-os ao reequilíbrio, a uma renovação interior. Vibremos pelos espíritos sofredores desencarnados, para que encontrem esclarecimentos. Vibremos pelos suicidas, pelos nomes dos encarnados e desencarnados que estão em nossas urnas. Vibremos pela nossa casa, paz e amor em Jesus, pela Caspage e pela Crepage, por todos os dirigentes, trabalhadores e frequentadores, pelos que estão presentes e pelos que nos veem pela internet e nas mídias sociais. E em seguida,
Vamos abençoar as nossas águas, aquelas que estão aqui ao nosso lado, ou aquelas que estejam num recipiente em nosso lar. Vamos mentalizá-las, junto com os caboclos, os índios, as irmãs Marias, as equipes médicas, jesuítas que nos assistem, que retiraram da natureza, do solo, das flores, das matas, todos os fluidos cósmicos e minerais necessários para a fluidificação dessas águas, de todos os reservatórios, dos filtros em todos os lares, energizando com os fluidos necessários ao bem de cada um. Que as equipes trabalhadoras do plano espiritual adicione a essas águas energias restauradoras de saúde, paz, harmonia e esperança a todos nós. E assim, voltando para a casa de paz e amor, agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus e a todos os seres de luz e de amor que nos auxiliaram. Pedimos humildemente que velem por esta casa, que tanto ampara aos encarnados e desencarnados. E neste momento, nos dirigimos à prece final. Pai, de infinito amor, bondade e misericórdia, obrigado por mais um trabalho, obrigado pelo aprendizado, que sua luz nos guie pelos caminhos corretos, que possamos de coração nos transformar moral e espiritualmente para chegarmos mais perto de Ti. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos guie, e que possamos nos reencontrar na próxima terça-feira. Que todos sigam em paz até os seus lares. Que assim seja. Boa noite a todos, boa semana e até domingo, hein? Na feira. Boa noite a todos. De luz, paz e amor em Jesus.